Milionário viúvo. Foi buscar a filha na escola. Mas quando viu quem era a professora, ficou sem palavras. O sol se punha em tons de laranja e púrpura sobre a cidade, lançando sombras longas que dançavam pelas ruas de concreto e vidro. No alto do arranha-céu, Alexandre Prado, com seus 45 anos marcados por rugas sutis e um olhar que parecia carregar o peso de 1000 noites insones, observava a metrópole pulsar lá embaixo. Ele estava em seu escritório, cercado por paredes de mogno polido e móveis que custavam mais do que o salário anual de muita gente. O cheiro de café forte ainda pairava no ar, misturado ao leve aroma de couro dos sofás. Era um homem que tinha tudo. Uma rede de hotéis de luxo espalhada pelo mundo, uma fortuna que crescia quase por inércia, uma reputação de ferro no mercado. Tudo menos calor humano, tudo menos paz. 3 anos haviam se passado desde que a vida de Alexandre desmoronou como um castelo de cartas ao vento. A morte de Helena, sua esposa, não foi apenas uma perda, foi uma amputação. Ele ainda sentia o vazio dela, como se o ar ao seu redor fosse mais fino, mais difícil de respirar. Helena era o sol que iluminava seus dias, a risada que preenchia os silêncios, a mão que o puxava para fora de sua própria escuridão. Sem ela, Alexandre se tornou um estranho até para si mesmo. Ele se jogava no trabalho, assinando contratos, viajando para conferências, supervisionando reformas de hotéis em cidades que mal se lembrava de visitar. Qualquer coisa para não enfrentar o silêncio que o esperava em casa. E havia Clara, sua filha de 6 anos, com olhos castanhos que pareciam espelhar os da mãe, era um lembrete constante do que ele perdera e do que ainda tinha a perder. Mas Alexandre, envolto em sua dor, mal conseguia olhar para ela. Não porque não a amasse, ele a amava com uma intensidade que às vezes o assustava, mas porque cada risada de Clara, cada gesto delicado, cada papai que ela pronunciava com aquela vozinha doce, era como uma faca revirando a ferida que ele tentava ignorar. Então ele delegava. Dona Sônia, a babá de confiança que trabalhava para a família desde que Clara era bebê, tornou-se a verdadeira presença na vida da menina. Era ela quem a levava à escola, quem penteava seus cabelos em tranças perfeitas, quem lia histórias antes de dormir. Alexandre se contentava em ser uma sombra na vida da filha, alguém que aparecia para um beijo rápido na testa antes de sair para mais um dia de reuniões intermináveis. Naquela manhã, porém, o destino resolveu mexer suas peças. O telefone tocou, cortando o silêncio do escritório como um trovão. Era Dona Sônia, sua voz tremendo do outro lado da linha. Senhor Alexandre, me desculpe, mas estou com uma febre terrível. Não posso buscar a Clara na escola hoje. Ele franziu o senho, sentindo o incômodo crescer no peito. Não era culpa dela, claro, mas a interrupção em sua rotina cuidadosamente planejada o irritava. Tudo bem, Dona Sônia, descanse. Eu resolvo isso. Ele desligou o telefone e ficou olhando para a tela apagada por alguns segundos, como se esperasse que a solução caísse do céu. Resolver isso. Como? Ele não sabia nem o nome da professora de Clara, muito menos o horário exato em que ela saía da escola. O pensamento de enfrentar um ambiente cheio de crianças barulhentas, mães curiosas e professores com sorrisos forçados fez sua pele arrepiar. Mas não havia escolha. Ele pegou o paletó, jogou-o sobre os ombros e desceu até o estacionamento, onde seu motorista já o aguardava. Para a escola da Clara, disse, a voz seca, enquanto se acomodava no banco de couro do Bentley. A viagem até a escola particular, um prédio elegante, cercado por jardins bem cuidados, foi silenciosa. Alexandre tamborilava os dedos no braço da porta, o som rítmico misturando-se ao ronco suave do motor. Ele tentava se lembrar da última vez que esteve ali.
No primeiro dia de aula de Clara, talvez. Não, nem isso. Foi Dona Sônia quem a levou. Ele apenas assinava os cheques e aprovava as mensalidades astronômicas. O peso dessa constatação caiu sobre ele como uma pedra, mas ele o afastou rapidamente, como fazia com qualquer emoção que ameaçasse sua armadura. Quando o carro estacionou em frente ao portão, o movimento já era intenso. Crianças corriam pelos corredores, mochilas coloridas balançando nas costas, enquanto pais e mães se despediam com abraços apertados. Alexandre desceu do carro, sentindo-se imediatamente deslocado. Ele era alto, com ombros largos e um terno impecavelmente cortado que gritava poder. Mas ali, entre risadas infantis e o cheiro de giz e papel, ele parecia um intruso. Ajeitou a gravata, como se o gesto pudesse devolver sua confiança, e caminhou em direção à recepção. "Boa tarde, senhor. Posso ajudar?" perguntou uma recepcionista jovem, com um sorriso que parecia ensaiado. "Sim, vim buscar minha filha, Clara Prado, 1º ano", ele respondeu, mantendo a voz firme. A moça digitou algo no computador, depois entregou a ele um crachá de visitante. "A sala dela fica no 2º andar, senhor. Sala 4. A professora está lá com as crianças." Alexandre agradeceu e seguiu as indicações, subindo as escadas com passos que ecoavam no corredor vazio. O som de vozes infantis cresceu à medida que ele se aproximava da sala. Ele parou na porta, hesitando por um momento. A ideia de entrar, de se apresentar como o pai ausente, era quase insuportável. Mas então ele a viu. Através do vidro da porta, lá estava ela. Uma figura que fez o tempo dobrar-se sobre si mesmo, como se os últimos 20 anos não tivessem existido. Marina. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal? Obrigado de coração. Vamos continuar. Ela estava de pé no centro da sala, cercada por um grupo de crianças que a ouviam com atenção. Seu cabelo, castanho e ondulado, caía sobre os ombros, preso por um lenço azul que dava um toque de cor ao seu rosto. Ela gesticulava enquanto falava, os olhos brilhando com uma energia que Alexandre reconheceu instantaneamente. O som da voz dela, mesmo abafado pela porta, era como um eco de dias antigos, dias de calor, de promessas sussurradas, de um amor jovem e cheio de sonhos. Ele sentiu o ar ficar preso na garganta, o coração disparando como se tentasse escapar do peito. Marina. Como era possível? Ele não a via desde quando? Desde que partiu para estudar no exterior, deixando para trás uma cidade pequena e uma garota que acreditava que o amor pudesse vencer qualquer distância. Eles eram tão jovens, tão apaixonados, mas a vida os separou. Ele escolheu a carreira, o sucesso, o mundo. Ela ficou, cuidando de uma mãe doente, sacrificando seus próprios planos. E agora, ali estava ela, como se o destino tivesse decidido que era hora de acertar as contas. Alexandre abriu a porta, o rangido do metal cortando o ar. As crianças se viraram para ele curiosas, mas foi o olhar de Marina que o prendeu. Ela ergueu os olhos, e por um instante, o mundo parou. Ele viu a surpresa no rosto dela, o leve franzir das sobrancelhas, o brilho nos olhos, que parecia carregar 1000 perguntas não ditas. Mas ela se recompôs rapidamente, a profissional assumindo o controle. "Senhor Prado?" perguntou ela, a voz calma, mas com um leve tremor que só ele notou. "Sim." Ele respondeu, a palavra saindo mais rouca do que pretendia. "Vim buscar a Clara." Marina assentiu, caminhando até uma menina que brincava com blocos coloridos no canto da sala. "Clara, seu pai está aqui." Clara levantou os olhos, o rostinho iluminado por um sorriso hesitante. "Papai?" Ela correu até ele, abraçando suas pernas com força. Alexandre se abaixou, sentindo o calor do abraço, mas sua mente ainda estava em Marina. Ele a observava pelo canto do olho, tentando entender como ela podia parecer tão familiar e tão estranha ao mesmo tempo.
A garota de seus 20 anos agora era uma mulher, com rugas suaves ao redor dos olhos, um sorriso que parecia conquistado a custo, uma força que ele não conhecia. Ela teve um dia cheio hoje, disse Marina, aproximando-se com a mochila de Clara. Fizemos um projeto de arte, e a Clara caprichou. Não é, querida? Clara assentiu, orgulhosa, mostrando um desenho colorido que segurava com orgulho. Alexandre pegou o papel, mas seu olhar voltou para Marina. Obrigado, ele disse a voz baixa. Por tudo. Marina sorriu, mas havia algo naquele sorriso. Uma sombra, um segredo, uma pergunta que ela não ousou fazer. É meu trabalho, ela respondeu, mas suas palavras pareciam carregar um peso que Alexandre não entendeu. Ele se despediu, levando Clara pela mão, mas enquanto descia as escadas, sentiu-o sentindo que algo havia mudado. Não era só o fato de ter ido buscar a filha, era o olhar de Marina. Era o som da voz dela, ecoando em sua mente como uma melodia antiga. Era a sensação de que aquele encontro não era o fim, mas o começo de algo que ele não poderia estar preparado para enfrentar. Quando chegou ao carro, Clara falava animadamente sobre a escola, sobre a professora que a ensinou a desenhar uma borboleta, sobre a história que ouviram antes do recreio. Mas Alexandre mal ouvia. Ele estava preso a um pensamento, uma pergunta que o consumia. Como Marina chegou ali? O que a vida fez com ela nesses anos todos? E por que, depois de tanto tempo, ele ainda sentia o coração acelerar só de lembrar do olhar dela? Enquanto o carro seguiu pela cidade, o céu agora completamente escuro, Alexandre não percebeu que Clara segurava algo além do desenho. Um pequeno bilhete dobrado com cuidado, escondido na palma de sua mão. Um bilhete que Marina havia entregado a ela antes de se despedirem, com uma única frase escrita em letras delicadas. Clara, guarde isso, mas não mostre a ninguém por agora. O que aquele bilhete escondia? E por que Marina parecia saber algo que Alexandre nem imaginava? O ar da manhã trazia um frescor que parecia limpar a cidade, como se o orvalho nas folhas dos jardins da escola pudesse apagar as mágoas de Alexandre Prado. Ele estacionou o Bentley com um cuidado quase ritualístico, o motor silenciando com um suspiro suave. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro com Marina, algo dentro dele havia mudado, como se uma porta há muito trancada tivesse sido entreaberta, deixando passar uma luz tímida, mas insistente. Ele não conseguia explicar, nem queria. Tudo o que sabia era que Clara, sua filha, parecia diferente, mais leve, mais feliz. E ele, contra todas as suas defesas, começava a sentir o mesmo. Clara descia do carro com um sorriso que iluminava o rosto, a mochila colorida balançando nas costas enquanto corria para o portão da escola. Alexandre a observava, o coração apertado por uma mistura de culpa e orgulho. Ele havia notado, com um misto de surpresa e vergonha, que os olhos dela brilhavam mais quando falava da escola, das histórias que a professora contava, dos desenhos que fazia. A tia Marina disse que eu posso ser artista quando crescer, Clara havia comentado na noite anterior, enquanto mastigava um pedaço de pizza na mesa da cozinha. A menção ao nome de Marina fez Alexandre engolir em seco, o garfo parando a meio caminho da boca. Ele não respondeu, apenas assentiu, mas a imagem dela, o cabelo castanho preso pelo lenço azul, o sorriso que parecia esconder 1000 histórias, ficou gravada em sua mente como uma fotografia antiga que se recusa a desbotar. Naquela semana, ele começou a buscar Clara na escola com uma frequência que surpreendeu até a si mesmo. Não era mais apenas por necessidade, por causa da doença de Dona Sônia. Era uma escolha. Ele ajustava reuniões, cancelava jantares de negócios, ignorava e-mails urgentes, tudo para estar lá às 4 da tarde, quando o sino da escola ecoava pelo pátio. Ele dizia a si mesmo que era por Clara, para recuperar o tempo perdido,
para ser o pai que ela merecia. Mas no fundo, ele sabia que havia outro motivo. Um motivo com olhos gentis e uma voz que ainda ecoava em seus sonhos. Marina. Cada vez que a via, era como se o passado e o presente colidissem, criando faíscas que ele não sabia como apagar. Ele tentava manter a compostura, ser apenas o pai de uma aluna, mas o coração traía suas intenções. O jeito como Marina se movia pela sala, com uma graça que parecia desafiar o peso do tempo, o fazia lembrar de noites quentes de verão, de promessas sussurradas sob as estrelas, de um amor que ele acreditava ter enterrado. Mas ali estava ela, tão real quanto o cheiro de giz que impregnava o ar da sala de aula, tão viva quanto o riso de Clara. Naquela sexta-feira, Alexandre decidiu agir. Ele deixou Clara em casa com Dona Sônia, que já se recuperava da febre, e voltou à escola. O sol já se punha, tingindo o céu de tons dourados que refletiam nas janelas do prédio. Ele caminhou pelo corredor vazio, os passos ecoando como um tambor em seu peito. A sala de Marina estava iluminada, a porta entreaberta, e ele a viu lá dentro, organizando papéis sobre a mesa. O som de uma caneta riscando o papel era o único ruído, misturado ao canto distante de um pássaro no jardim. Ele bateu de leve na porta, e Marina ergueu os olhos, surpresa. "Senhor Prado", disse ela, a voz carregando um tom de curiosidade. "Aconteceu algo com a Clara?" Não. Ele respondeu rapidamente, entrando na sala. "Eu queria conversar sobre ela, sobre algumas coisas." Ele hesitou, sentindo-se ridículo. Um homem que comandava reuniões com CEOs de multinacionais agora gaguejava diante de uma professora de escola primária. Marina sorriu, um sorriso que parecia entender mais do que ele dizia. "Claro, sente-se." Ela apontou para uma cadeira pequena, claramente feita para crianças, e Alexandre quase riu ao tentar se acomodar. Ele se sentia um gigante desajeitado, mas o desconforto físico era nada comparado ao turbilhão dentro dele. Marina se sentou na cadeira ao lado, cruzando as mãos sobre a mesa, o lenço azul agora solto, deixando os cabelos caírem em ondas suaves sobre os ombros. "Clara está muito bem na escola", começou ela, a voz firme, mas com um toque de calor. "Ela é criativa, sensível, tem um jeito especial de ver o mundo. Acho que ela puxou isso de alguém." O olhar dela encontrou o dele, e por um instante, Alexandre sentiu o ar ficar mais pesado, como se carregasse o peso de anos não vividos. "Eu percebi", ele disse, a voz baixa. "Ela está diferente, mais feliz. Em casa ela fala de você o tempo todo. Tia Marina isso, tia Marina aquilo. Eu nunca a vi assim." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Quero dizer, obrigado por cuidar tão bem dela." Marina baixou os olhos, como se o elogio a deixasse desconfortável. "É meu trabalho, Alexandre, mas com a Clara é mais do que isso. Ela é especial." A forma como ela disse o nome da menina, com uma ternura que parecia vir de algum lugar profundo, fez Alexandre inclinar a cabeça, intrigado. "Especial como?" perguntou ele, sentindo que havia algo mais nas palavras dela, algo que ele não conseguia alcançar. Marina hesitou, os dedos tamborilando levemente na mesa, um gesto quase imperceptível. "Eu sempre soube que Clara era sua filha", disse ela finalmente, as palavras caindo como pedras em um lago calmo, criando ondulações que Alexandre não esperava. Ele piscou, atônito. "Como assim?" A pergunta saiu mais ríspida do que ele pretendia, mas o choque o dominava. "Você sabia? Desde quando?" "Desde o primeiro dia", respondeu Marina, a voz firme agora, mas com uma sombra de tristeza. "Quando vi o nome dela na lista de alunos, Clara Prado, não é um sobrenome comum. Então eu perguntei a ela sobre os pais, e ela me contou o que aconteceu com a mãe, que agora era uma estrelinha. E quando a vi, os olhos dela são iguais aos seus."
Ela fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Eu sabia que era você. Mas você nunca apareceu. Tudo era tratado com a dona Sônia. Eu achei que você preferia assim. As palavras de Marina acertaram Alexandre como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. A culpa, que ele tentava manter trancada em algum canto escuro do peito, agora transborda, quente e sufocante. Ele havia delegado a criação da filha, sim, mas nunca imaginou que isso o tornaria tão ausente, tão invisível. E Marina, ela sabia. Durante todo esse tempo, ela cuidava de Clara, via-o através dos olhos da filha, e ele nem sequer a notava. "Por que você não disse nada?" perguntou ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Por que não me procurou?" Marina olhou para ele, e pela primeira vez, Alexandre viu algo além da professora gentil, além da mulher que ele conhecera na juventude. Havia uma força ali, uma determinação forjada em anos de escolhas difíceis. "Porque eu não sabia quem você era agora", disse ela simplesmente. "O Alexandre que eu conheci, ele sonhava com o mundo, mas também comigo. Ele prometia coisas, mas você parecia distante, frio. Eu não sabia se você queria ser encontrado." As palavras dela ecoaram na sala, misturando-se ao silêncio que se seguiu. Alexandre sentiu o peso delas, cada sílaba como uma pedra empilhada sobre seus ombros. Ele quis protestar, dizer que não era frio, que a vida o havia forçado a ser assim, que a perda de Helena o destruiu. Mas algo no olhar de Marina o fez parar. Era um olhar que pedia honestidade, que exigia que ele enfrentasse a verdade. "Eu não sabia que você estava aqui", disse ele, finalmente as palavras saindo com dificuldade. "Eu não sabia que você era a professora da Clara. Se eu soubesse..." Ele parou, sem saber como terminar a frase. Se ele soubesse, o que teria feito? Teria mudado? Teria enfrentado o passado? Marina sorriu, mas era um sorriso triste, como se carregasse memórias que ela preferia não revisitar. Às vezes, a vida faz essas coisas. Nos coloca frente a frente quando menos esperamos. Ela se levantou, pegando os papéis que ainda estavam sobre a mesa. "Mas agora você está aqui. E Clara precisa de você. Mais do que você imagina." Alexandre assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que ele havia evitado por tanto tempo. Ele se levantou, a cadeira rangendo sob seu peso. "Obrigado por me dizer isso", disse ele, a voz mais firme agora. "E por tudo o que você faz por ela." Marina apenas assentiu, mas seus olhos diziam mais do que suas palavras. Havia algo ali, uma história não contada, uma conexão que o tempo não havia apagado. Alexandre saiu da sala, o coração disparado, a mente girando com perguntas. Quem era Marina agora? O que a vida havia feito com ela? E por que, mesmo depois de tantos anos, ele sentia que ainda a conhecia, como se o amor deles nunca tivesse realmente acabado? Enquanto caminhava pelo corredor, o eco dos seus passos misturava-se ao som distante do sino da escola. Ele não viu, mas Marina permaneceu na sala, olhando para a porta por onde ele saiu. Em sua mão, ela segurava uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Uma fotografia deles dois, jovens, sorrindo sob uma árvore, com uma promessa de amor eterno escrita no verso. Ela aguardou rapidamente, como se temesse que o passado pudesse escapar. Mas havia algo mais, algo que ela não contou a Alexandre, um segredo que Clara, sem saber, carregava em seu sorriso. Um segredo que poderia mudar tudo. Aquela manhã havia deixado um vazio que Alexandre Prado não conseguia nomear. Ele saiu da escola com o eco das palavras de Marina ainda ressoando em sua mente, como uma melodia antiga que se recusa a desaparecer. Eu não sabia se você queria ser encontrado, ela disse, e essas palavras o perseguiam, como se tivessem aberto uma fenda em sua armadura.
Ele dirigiu pelas ruas da cidade, o carro deslizando suavemente, mas o coração estava inquieto, preso a um passado que ele pensava ter enterrado. Era sexta-feira, e a ideia de esperar até segunda-feira para vê-la novamente parecia insuportável. Ele precisava pensar em algo, qualquer coisa, para dizer a ela quando a encontrasse outra vez. Ao chegar em casa, Alexandre encontrou Clara no jardim, correndo atrás de uma borboleta com uma risada que parecia iluminar o mundo. Ele parou, observando-a, e pela primeira vez em muito tempo sentiu um impulso que não vinha da culpa, mas de um desejo genuíno. "Clara, que tal um passeio hoje?" perguntou, a voz carregada de uma energia que surpreendeu até a si mesmo. Os olhos castanhos da filha se arregalaram, brilhando como se ele tivesse lhe oferecido o céu. "Sério, papai? Aonde?" Ela correu até ele, abraçando suas pernas com força, e Alexandre sentiu o calor daquele abraço derreter algo dentro de si. Ele cancelou todos os compromissos de trabalho para ficar com ela. Naquele final de semana, Alexandre decidiu que seria diferente. Ele dispensou Dona Sônia, a babá, com um sorriso gentil. "Tire o fim de semana, Sônia, eu cuido da Clara." A mulher, que o conhecia há anos, ergueu uma sobrancelha surpresa, mas não disse nada. Apenas assentiu, murmurando "Que bom, senhor", antes de sair. Alexandre olhou para Clara, que já puxava sua mão em direção à garagem. "Vamos andar de bicicleta, papai", disse ela, e ele riu, um som que ele mesmo mal reconheceu. O sábado foi um dia de cores e risadas. Eles pedalaram pelo parque, o vento fresco bagunçando os cabelos de Clara, que gritava de alegria enquanto Alexandre a seguia, o coração leve como não sentia há anos. Ele a empurrou no balanço, alto o suficiente para fazê-la rir, mas com cuidado para que ela se sentisse segura. À tarde, sentaram-se na grama, comendo sorvete de morango que derretia sob o sol. Clara falava sem parar, contando histórias da escola, de como a tia Marina ensinava as crianças a desenhar estrelas com giz colorido. Alexandre ouvia, mas cada menção a Marina fazia seu peito apertar, como se ela estivesse ali, invisível, entre eles. No domingo, Clara quis desenhar. Eles se sentaram à mesa da sala, cercados por lápis de cor e folhas em branco. Alexandre tentou desenhar uma casa, mas Clara riu, dizendo que parecia um castelo torto. Ela, por sua vez, caprichou em seu desenho. Uma menina de tranças, segurando a mão de uma mulher com um lenço azul nos cabelos. "É você e a tia Marina?" perguntou Alexandre, a voz suave, mas com uma curiosidade que não conseguia esconder. Clara assentiu, os olhos brilhando. "A tia Marina é como uma mamãe para mim, papai. Eu sinto falta da mamãe, mas ela me faz sentir que tá tudo bem." As palavras da filha foram como uma onda quente e avassaladora que o envolveu. Ele puxou Clara para um abraço, os olhos marejados, incapaz de dizer qualquer coisa. O desenho ficou na mesa, como um lembrete silencioso do que ele começava a entender. Naquela noite, depois de colocar Clara para dormir, Alexandre ficou na varanda, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu. O ar estava fresco, com um leve aroma de jasmim vindo do jardim. Ele segurava uma xícara de café que já esfriara, mas não bebia. Sua mente estava em Marina. Ele se lembrava dela aos 20 anos, com o cabelo solto, rindo enquanto corriam pela praia, o sal do mar grudando na pele. Lembrava-se das promessas que fizeram, de como acreditavam que o amor poderia vencer qualquer coisa. Mas ele partiu, escolheu o mundo, e ela ficou. O que ela viveu nesses anos? O que a transformou na mulher que agora cuidava de sua filha com tanto carinho? Ele tentou dormir, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela, o sorriso que parecia esconder uma história que ele precisava descobrir. Do outro lado da cidade, Marina estava em seu pequeno apartamento, sentada no sofá com um livro aberto no colo, mas sem ler.
A luz suave do abajur criava sombras dançantes na parede, e o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Ela também pensava em Alexandre. Lembrava-se de como ele a fazia rir, de como seus olhos brilhavam quando falava de seus sonhos. Mas então, ela se forçava a voltar ao presente. Ele é outro homem agora, murmurou para si mesma, fechando o livro com um suspiro, e eu sou apenas a professora da filha dele. Ela se levantou, caminhando até a janela, onde olhou para a cidade iluminada. Mas, no fundo, sabia que não era tão simples. O olhar dele, a forma como ele hesitou ao falar com ela, havia reacendido algo que ela tentava ignorar. A segunda-feira chegou com um céu claro, o sol brilhando como se celebrasse um novo começo. Alexandre levou Clara à escola, o coração batendo mais rápido do que o normal. Ele estacionou, ajudou a filha a descer do carro e caminhou com ela até a sala, algo que nunca fazia. Clara corria à frente, mas Alexandre sentia o peso de cada passo, como se estivesse se aproximando de algo maior do que ele mesmo. Quando chegaram à sala 4, Marina estava lá, organizando livros na estante. Ela ergueu os olhos e o mundo pareceu parar. "Bom dia, Clara", disse Marina, com um sorriso que iluminava a sala. Mas quando seu olhar encontrou o de Alexandre, algo mudou. Era como se o ar entre eles estivesse carregado, como se cada segundo contivesse uma promessa não dita. Clara correu para abraçar Marina, e Alexandre entregou a mochila da filha, suas mãos roçando as de Marina por um instante. O toque foi breve, mas elétrico, como se uma corrente tivesse passado entre eles. Ele sentiu o calor da pele dela, o leve tremor de seus dedos, e viu nos olhos dela o mesmo choque que sentia. Marina puxou a mão rapidamente, mas o rubor em suas bochechas traiu o que ela tentava esconder. "Ela está animada hoje", disse Alexandre, a voz rouca tentando disfarçar a emoção. "Falou de você o fim de semana todo." Marina sorriu, abaixando-se para ajustar o laço no cabelo de Clara, mas seus olhos voltaram para ele, rápidos, como se buscassem algo. "Ela é uma menina especial", respondeu, a voz suave, mas com um peso que Alexandre não entendeu. Ele quis dizer mais, perguntar sobre ela, sobre o final de semana, sobre o que aquele toque significou. Mas o sino tocou, e as crianças começaram a entrar na sala, quebrando o momento. "Até mais tarde", disse ele, hesitando na porta. Marina assentiu, mas seus olhos o seguiram enquanto ele saía, como se também quisesse dizer algo que não ousava. Alexandre desceu as escadas, o coração disparado, a mente girando. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Aquele toque não fora apenas um acidente, e ele precisava descobrir o que Marina escondia, antes que fosse tarde demais. Naquela manhã, Clara deixou cair, sem perceber, um pequeno envelope enquanto abraçava Marina. Um envelope com um desenho de um coração e uma frase escrita em letras infantis. "Para a tia Marina, minha segunda mamãe." Marina o pegou, o coração apertado, e guardou-o na bolsa. Os dias seguiram e a rotina de Alexandre se tornou essa: levar Clara todos os dias na escola para ver a professora Marina. Certo dia, Alexandre Prado acordou com uma energia que não sentia há anos, como se o peso que carregava no peito tivesse se tornado um pouco mais leve. Ele desceu as escadas, o aroma de café fresco misturando-se ao som de Clara cantando uma música infantil na cozinha. Ela estava sentada à mesa, balançando as pernas enquanto coloria um desenho de um arco-íris. "Bom dia, papai!" exclamou, o rosto iluminado por um sorriso que fazia o coração de Alexandre apertar de amor. Ele beijou o topo da cabeça dela, sentindo o calor dos cabelos macios, e prometeu a si mesmo que não deixaria aquele momento escapar. Naquela semana, a escola de Clara anunciou a apresentação de fim de ano, um evento que marcaria o início das férias escolares. Clara chegou em casa com um convite feito à mão, decorado com estrelas brilhantes e letras tortas. "Papai, você vai na minha apresentação, né?"
perguntou ela, os olhos castanhos cheios de expectativa. Alexandre hesitou, o convite parecendo mais pesado do que deveria. Ele nunca participava de eventos escolares. Desde que Helena morreu, ele evitava essas ocasiões, incapaz de suportar os olhares curiosos ou as lembranças que cada risada de Clara evocava. Mas algo mudou. Ele olhou para a filha, viu a esperança em seu rosto e pensou em Marina. Ele queria estar lá, não só por Clara, mas por ela. "Eu vou, meu amor", disse, a voz firme, e o sorriso de Clara foi como um raio de sol que atravessou as nuvens. Nos dias que antecederam a apresentação, Alexandre se pegou pensando em Marina com uma frequência que o desconcertava. Ele se lembrava do toque acidental na segunda-feira, do calor dos dedos dela, do rubor em suas bochechas. Ele queria ligar para ela, mas se controlava, temendo parecer ansioso demais. Clara, por sua vez, não parava de falar da professora. "A tia Marina disse que eu vou cantar uma música especial", contava, enquanto ensaiava passos de dança pelo corredor. Alexandre sorria, mas cada menção a Marina fazia seu coração acelerar, como se o passado e o presente estivessem se entrelaçando de uma forma que ele não podia ignorar. A noite da apresentação chegou, e o auditório da escola estava lotado. Pais, avós e irmãos ocupavam as cadeiras, segurando celulares para gravar cada momento. Alexandre sentou-se na terceira fileira, o terno impecável contrastando com o nervosismo que sentia. Ele ajeitou a gravata, os olhos percorrendo o salão até encontrarem Marina. Ela estava na lateral do palco, ajudando as crianças a se organizarem, o lenço azul brilhando sob as luzes. Ela parecia calma, mas havia uma energia vibrante nela, uma paixão que Alexandre reconheceu dos dias em que eram jovens e sonhavam juntos. Ele desviou o olhar, tentando focar em Clara, mas seu coração insistia em voltar para Marina. O espetáculo começou com uma série de apresentações adoráveis, crianças recitando poemas, dançando balé, tocando flauta doce com notas desafinadas que arrancavam risadas da plateia. Quando chegou a vez de Clara, Alexandre sentiu o peito apertar. Ela subiu ao palco, vestindo um uniforme azul com um laço vermelho no cabelo, segurando um microfone com as mãozinhas trêmulas. A música começou, uma melodia suave que falava de amor e família, e Clara cantou com uma voz clara que ecoou pelo salão. Mas foi o que ela disse antes de começar que fez o silêncio cair. "Essa apresentação é para a minha professora Marina, que me faz sentir como se minha mamãe ainda estivesse por perto." As palavras de Clara foram como uma onda que varreu o auditório. Suspiros e fungadas ecoaram, e Alexandre sentiu os olhos arderem. Ele olhou para Marina, que estava parada, uma mão cobrindo a boca, os olhos brilhando com lágrimas contidas. A conexão entre elas, tão pura e profunda, era palpável, e Alexandre percebeu, com uma clareza que o abalou, que Marina havia preenchido um vazio que ele não conseguira. Ele aplaudiu quando Clara terminou, mas seu olhar permaneceu em Marina, o coração cheio de gratidão e algo mais, algo que ele ainda não ousava nomear. Na saída, o pátio estava cheio de famílias tirando fotos e crianças correndo com energia renovada. Clara puxava a mão de Alexandre animada, contando cada detalhe da apresentação. Ele a ouvia, mas seus olhos procuravam Marina. Ele a encontrou perto da entrada, conversando com outros pais, o sorriso gentil contrastando com o brilho emocionado nos olhos. Ele se aproximou, Clara ainda segurando sua mão, e quando Marina os viu, seu sorriso se ampliou. "Você foi incrível, Clara", disse Marina, abaixando-se para abraçá-la. Clara riu, jogando os braços ao redor do pescoço dela. Alexandre observava, o coração disparado, e então, sem pensar, deu um passo à frente. "Marina", disse a voz rouca, e antes que pudesse se conter, puxou-a para um abraço. Foi um abraço forte, cheio de tudo o que ele não sabia dizer: gratidão, arrependimento, esperança.
Você tem ideia do que fez por nós? Murmurou, as palavras saindo como um segredo guardado por tempo demais. Marina ficou tensa por um instante, surpresa, mas então relaxou, retribuindo o abraço com uma suavidade que fez Alexandre sentir o chão firme sob os pés. Quando se afastaram, os olhos dela estavam brilhando e ele viu por um segundo a garota que ele amara tantos anos atrás. Eu só fiz o que senti que precisava, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Alexandre sorriu, sentindo um calor que não conhecia há anos. Posso ter seu telefone? Perguntou, tentando soar casual, mas sabendo que sua voz traía a emoção. As férias estão chegando e a Clara vai querer te ver. Eu poderia marcar algo com vocês duas. Ele olhou para Clara, que assentiu vigorosamente, os olhos brilhando de animação. Marina hesitou, mas então pegou um caderno da bolsa, anotou o número e entregou o papel a ele. Claro, disse, com um sorriso que parecia carregar uma promessa. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Marina, em seu apartamento pequeno, olhava para o celular com mais frequência do que gostaria de admitir. Ela tentava se convencer de que era só por Clara, que a ligação seria apenas para marcar um encontro com a menina, mas cada vez que pensava em Alexandre, seu coração dava um salto. Ela se lembrava do abraço, do calor dele, da forma como ele a olhou e tentava afastar as memórias do passado, dizendo a si mesma que agora eram outras pessoas, com vidas diferentes. Alexandre, por sua vez, segurava o papel com o número de Marina como se fosse um tesouro. Ele quis ligar no dia seguinte, mas se conteve, temendo parecer ansioso demais. Clara, no entanto, não tinha paciência para esperar. Papai, quando a tia Marina vai vir? Perguntava enquanto desenhava mais estrelas coloridas. No terceiro dia, Alexandre cedeu. Ele pegou o telefone, o coração batendo rápido, e discou o número. Quando Marina atendeu com um alô, suave, ele sentiu um alívio que não esperava. Marina, é o Alexandre. A Clara está insistindo para te ver. Que tal um almoço no sábado? Marina aceitou. E no sábado, eles se encontraram em um restaurante charmoso, com mesas ao ar livre e um jardim cheio de flores. Clara correu para abraçar Marina assim que a viu, e o reencontro foi tão emocionante que Alexandre sentiu os olhos encherem de lágrimas. O almoço foi leve, cheio de risadas e histórias. Clara contava sobre seus planos para as férias, enquanto Marina ouvia com atenção, fazendo perguntas que a faziam rir. Alexandre observava, maravilhado com a conexão entre elas, e com a forma como Marina parecia trazer luz a cada momento. Depois do almoço, eles caminharam pelo parque ao lado do restaurante. Clara corria à frente, apontando para pássaros e flores, enquanto Alexandre e Marina seguiam mais devagar, trocando olhares tímidos. Ela está tão feliz, disse Alexandre, quebrando o silêncio. Você faz isso com ela, sabe? Faz ela se sentir completa. Marina sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, como se aquelas palavras tocassem algo profundo. Ela faz o mesmo por mim, respondeu, a voz suave. Clara voltou correndo, puxando a mão de Marina. Tia, vem na minha casa ver meus desenhos, por favor. Alexandre riu, mas viu a hesitação no rosto de Marina. Não negue isso à minha filha, por favor, disse, com um tom brincalhão, mas com um brilho nos olhos que revelava o quanto ele também queria que ela fosse. Ela está tão empolgada e feliz. Marina cedeu rindo e aceitou o convite. Eles chegaram à mansão de Alexandre ao entardecer, o céu tingido de tons de rosa e laranja. Clara correu para pegar sua pasta de desenhos, enquanto Alexandre guiava Marina pela sala ampla com janelas que davam para o jardim. É grande, disse Marina, com um sorriso tímido olhando ao redor. Mas é um lar, respondeu Alexandre, a voz carregada de algo que ele não sabia explicar.
Clara voltou, espalhando desenhos pela mesa, e Marina se sentou com ela, elogiando cada traço com entusiasmo genuíno. Enquanto as duas riam, Alexandre observava, sentindo o coração cheio. Mas então, Clara pegou um desenho diferente, um que Alexandre não havia visto antes. Era um coração grande, com 3 figuras de mãos dadas, uma menina, um homem e uma mulher com um lenço azul. "Somos nós 3", disse Clara, com um sorriso inocente. "Minha família." As palavras pairaram no ar e Alexandre olhou para Marina, vendo o brilho de emoção nos olhos dela. Naquele momento, ele soube que algo maior estava começando, algo que poderia mudar tudo. A sala da mansão estava silenciosa, exceto pelo leve farfalhar das páginas enquanto Clara mostrava seus desenhos a Marina. O entardecer tingia as janelas de tons quentes, e a menina, com os olhos brilhando de entusiasmo, apontava para cada traço colorido, contando histórias que só uma criança poderia inventar. Marina ouviu com atenção, o sorriso suave iluminando seu rosto, mas Alexandre notou, pelo canto do olho, como ela parecia à vontade ali, como se pertencesse àquele espaço. Clara bocejou, os olhos pesando enquanto se aninhava no sofá, ainda segurando um lápis de cor. "Tia Marina, você gosta mesmo dos meus desenhos?" perguntou, a voz sonolenta. Marina acariciou o cabelo dela, sussurrando: "São os mais lindos que já vi." Antes que pudesse responder, Clara adormeceu, o rostinho relaxado contra o braço do sofá. Alexandre sorriu, o coração apertado de amor. Ele se levantou, pegando a filha no colo com cuidado, o peso leve dela contra seu peito, trazendo uma paz que ele não sentia há anos. "Já volto", murmurou para Marina, que assentiu, os olhos seguindo os dois com uma ternura que ele não podia ignorar. Ele subiu as escadas, o som dos próprios passos, abafado pelo carpete macio. No quarto de Clara, decorado com estrelas brilhantes no teto, ele a deitou na cama, puxando o cobertor com cuidado para cobri-la. Ele ficou ali por um momento, olhando para o rosto tranquilo da filha, e pensou em como ela havia mudado sua vida, mesmo sem saber. "Boa noite, meu amor", sussurrou, beijando a testa dela antes de apagar a luz e descer. Ao voltar para a sala, Alexandre sentiu um vazio súbito. Marina não estava mais lá. A mesa ainda tinha os desenhos espalhados, mas o sofá estava vazio, e por um instante ele pensou que ela havia ido embora, talvez sobrecarregada pelo peso daquele dia. Seu coração apertou, uma pontada de decepção que ele não esperava. Mas então ele a viu. Marina estava de pé perto de uma estante, segurando uma moldura com uma foto de Helena, Clara e ele, tirada anos atrás. Ela não o ouviu se aproximar, perdida em pensamentos, e Alexandre parou, observando o jeito delicado com que seus dedos traçavam o contorno da foto. "Ela era linda", disse Marina, a voz baixa, quase um sussurro, como se falasse mais consigo mesma. Alexandre se aproximou, o coração batendo rápido. "Era", respondeu, a voz suave, mas sem a dor que costumava acompanhar aquelas palavras. Helena tinha um jeito de fazer tudo parecer mais leve. Marina virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e respeito. "Clara tem seu olhar", disse, colocando a foto de volta na estante. Alexandre sorriu, sentindo um calor que não vinha apenas da lareira acesa. "Quer tomar um ar lá fora?" perguntou, apontando para a porta que levava à varanda. "Quero te mostrar minha parte preferida da casa." Marina hesitou, mas assentiu, e eles saíram juntos, o ar fresco do fim de tarde envolvendo-os como um abraço. A varanda era ampla, com cadeiras de madeira e uma vista que roubava o fôlego. Um lago calmo refletia as últimas cores do céu, cercado por árvores que balançavam suavemente com o vento. Eles se sentaram, o silêncio entre eles confortável, mas carregado de algo maior.
Alexandre respirou fundo. As palavras que ele guardava há dias finalmente encontrando coragem para sair. Marina, começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu nunca esqueci você. Lá atrás, quando éramos jovens, eu te amei de verdade. Você era meu mundo, minhas risadas, meus sonhos. Quando parti, achei que estava fazendo certo, que o mundo me chamava, mas nunca parei de sentir sua falta. Levei anos para seguir em frente, para encontrar Helena, para construir uma vida. Mas agora você está aqui, e eu fico pensando, será coisa de Deus? Do destino? Será que Helena, lá de cima, quis que você entrasse na vida da Clara, na minha? Eu não sei o que é, mas sei que é tudo o que quero. Marina olhou para ele, os olhos arregalados, brilhando com lágrimas que ela tentava conter. Alexandre, começou, mas ele segurou a mão dela, o toque quente e firme, como se temesse que ela desaparecesse. Não diga nada ainda, pediu. Só me deixa dizer que sinto você em cada canto do meu coração. E ver você com a Clara, ver como ela te ama, como você a faz sorrir, isso me faz querer ser melhor. Quero você na nossa vida, Marina. Não como professora, mas como algo mais. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento nas árvores. Marina apertou a mão dele, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu também nunca esqueci, confessou, a voz tremendo. Você era meu tudo. Quando você foi embora, achei que meu coração nunca ia se curar. Mas a vida seguiu, e eu aprendi a encontrar alegria nas pequenas coisas, como ensinar, como cuidar de crianças como a Clara. Mas agora eu sinto ele batendo de novo, como naquela época. Ela sorriu, um sorriso que misturava saudade e esperança. Talvez seja o destino. Talvez seja só amor, voltando para casa. Alexandre puxou-a para um abraço, os braços envolvendo-a com uma força que dizia tudo o que as palavras não podiam. Ele sentiu o calor dela, o perfume suave de jasmim. E então, como se o tempo tivesse voltado atrás, ele inclinou o rosto e a beijou. Foi um beijo lento, cheio de memórias e promessas. Um recomeço que carregava o peso dos anos separados e a leveza de um futuro juntos. Eles se afastaram, os rostos próximos, rindo como dois jovens apaixonados, as mãos ainda entrelaçadas. Enquanto o céu escurecia, as estrelas começando a aparecer, Alexandre sabia que aquele momento era o começo de algo maior. Clara, sem saber, os uniu, como um anjo que guiava seus passos. E ali, na varanda, com o lago refletindo a noite, ele sentiu pela primeira vez em anos que a vida podia ser feliz de novo. E assim, sob o céu estrelado, eles prometeram sem palavras construir uma nova história. Uma história de amor, de família, de segundas chances que aquecem o coração e fazem acreditar que o melhor ainda está por vir. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva para receber nossas histórias em primeira mão. Aproveita e assiste essa história que está aparecendo na tela. Obrigado e até lá.